Este é o 12º vídeo da série Gravando Sua Banda com Reaper. Nesta série estou mostrando como você pode gravar e produzir sua banda usando o Reaper. Neste vídeo, iremos configurar o clique do metrônomo e gerar uma mixagem cue, uma mixagem de fones de ouvido para servir de referência para os músicos da banda na hora da gravação. Feche o mixer porque não iremos precisar dele agora. Vou ligar o metrônomo clicando em seu ícone na barra de ferramentas. Este ícone liga e desliga o metrônomo. Muita gente chama de trilha de clique. Ligo então o metrônomo clicando no ícone e ao pressionar play ou record, ouvimos o clique do metrônomo. Se eu desligar o metrônomo e pressionar play ou record, não iremos ouvir nada tocando. Para configurar os ajustes do metrônomo, clicamos direito no ícone de metrônomo na barra de ferramentas e isso irá abrir o diálogo Metronome Settings. Nesta primeira opção, marcamos para ligar o metrônomo, o que é a mesma coisa que fazemos clicando no ícone de metrônomo na barra de ferramentas. Mais abaixo temos a opção de ouvir o metrônomo durante a reprodução e a opção de ouvir o metrônomo durante a gravação. Se desmarco essa primeira opção, não iremos ouvir o metrônomo durante a reprodução, mas iremos ouvir o metrônomo durante a gravação. Ao lado temos a opção de ligar a contagem inicial antes da reprodução iniciar e a opção de ligar a contagem inicial antes da gravação iniciar. De forma que se eu marcar esta segunda opção e clicar no botão Record da barra Transporte, iremos ouvir uma contagem inicial de 2 compassos antes da gravação iniciar. Podemos alterar a quantidade de compassos da contagem inicial para, digamos, 4 compassos. Também podemos ter uma contagem inicial antes da reprodução, ou seja, podemos ter uma outra ou ambas. Por enquanto, deixarei essas duas opções desmarcadas. Não teremos contagem inicial. Ajusto aqui 2 compassos. Mais abaixo temos os controles deslizantes, os sliders, para ajustar o volume do clique do metrônomo. São 2 controles. O primeiro controle ajusta o volume geral. O segundo controle ajusta o volume dos tempos fracos do compasso. Ouça cuidadosamente e você irá perceber que temos uma nota acentuada, com som diferente, e o restante não acentuado, por compasso. Agora ouvimos cliques fracos com mais volume. Vou ajustar melhor. Também podemos alterar o padrão. O que ouvimos foi o padrão ABBB, com o primeiro clique acentuado, diferente. Vou ajustar ABAB, que nos dá o primeiro e o terceiro clique acentuados, diferentes. Ou ABBA, que nos dá o primeiro e o quarto clique acentuados. Também podemos criar nosso próprio padrão, bastando para isso digitar o que queremos no campo. Mas vamos utilizar o pattern padrão mesmo, que é ABBB. Primeiro clique acentuado, diferente, e os restantes não. Mais abaixo temos como personalizar os sons do clique do metrônomo. O botão Browse para navegar até onde se encontra o sample a ser usado no clique acentuado, e nos cliques não acentuados, os tempos fracos do compasso. E ainda podemos afinar os sons do clique do metrônomo através de ajustes de frequências. Isso porque às vezes os cliques do metrônomo podem ter um som muito parecido com o som de algum instrumento que esteja presente no arranjo da música. Irei alterar os sons para 400 e 800 e teremos um metrônomo com o som mais grave. Mas eu prefiro em 800 e 1600. Também podemos alterar as durações dos cliques em milissegundos. O ajuste padrão é 5, mas se eu alterar para 50, fica assim. Se ajusto em 1, fica assim. Toca. Também podemos alterar a forma da onda do som do clique. Em Cine Hard, fica assim. Em Triangle, fica assim. Vou deixar com ajuste padrão, que é Cine Soft. Ficaremos com o clique do metrônomo assim.
O andamento é configurado aqui embaixo. Temos aqui 83, porque já tinha ajustado antes, você deve se lembrar. Agora, se você não tiver certeza do andamento em que a banda deve tocar, você pode usar este botão aqui para marcar o tempo enquanto estiver ouvindo a banda. Mas no nosso caso aqui, eu já sei que o andamento é 83 porque aferi isso enquanto a banda estava ensaiando. Devo dizer que não se deve usar obrigatoriamente metrônomo para gravar. Muitas bandas conseguem segurar o andamento sem muitas variações, sem o auxílio do metrônomo para marcar. Além disso, muitos músicos se sentem presos quando tocando com metrônomo. Mas esta banda quer usar metrônomo. Então temos que fazer assim. Temos que enviar o som do metrônomo para os fones de ouvido, porque a banda, quando estiver tocando, irá se ouvir através de fones de ouvido. Caso sua interface seja pequena como essa, que só tem uma saída para fones de ouvido, você conecta um amplificador de fones como esse na saída e conecta os fones de ouvido nas saídas desse amplificador de fones. Com essa configuração, a banda irá ouvir a mesma mixagem que você estará ouvindo nos seus monitores. O sinal que chega nos seus monitores está configurado no mixer do Reaper, e o sinal que chega nos fones dos músicos sai da saída de fones da interface. No meu caso aqui, tem uma interface que possui várias saídas que me possibilita fazer várias mixagens diferentes para fones de ouvido. Para entender melhor isso, vamos para a matriz de roteamento do Reaper. Menu View, opção Routing Matrix. Nesse diálogo, podemos ver todos os roteamentos que estão configurados no projeto. Desse lado, temos as entradas, com todos os microfones configurados. E aqui temos as trilhas ou canais em que os microfones estão conectados. As saídas das trilhas, canais, estão aqui. E podemos ver que todas estão saindo pela saída Master Output. E daí, o sinal vai para as saídas 1 e 2 da interface de áudio. Vemos isso bem aqui, Output Stereo. Isso, parece ser um pouco confuso, mas não se preocupe com isso. Caso você queira usar saídas separadas para os fones de ouvido, você poderá usar essa saída 3, por exemplo, e realizar uma mixagem exclusiva somente para essa saída. Dessa forma, você terá uma mixagem para as saídas 1 e 2 e uma outra mixagem para as saídas 3 e 4. No caso da minha interface de áudio, posso ter também mixagens exclusivas para as saídas 5 e 6 e 7 e 8. E depois basta conectar os fones nas respectivas saídas da interface de áudio. Caso queira fazer uma mixagem diferente, você deve apagar essas marcações pressionando Alt no PC e Option no Mac e clicando e arrastando pelas marcações. Depois, marcar as seguintes células, assim, configurando todas as saídas de todas essas trilhas para a saída 3 e 4, onde está conectado um amplificador de fonte. Para ajustar os volumes de cada instrumento na saída 3 e 4, que está com os fones de ouvido conectados, clicamos direito aqui na saída do kick e é aberto um pequeno diálogo onde vemos as saídas 3 e 4. Ajustamos o volume do kick para as saídas 3 e 4 através desse controle. O mesmo fazemos na caixa. E assim fazemos em todos os outros instrumentos, criando uma mixagem específica para os fones de ouvido totalmente diferente da mixagem que está sendo ouvida nos monitores. Podemos fazer outra mixagem de fones para as saídas 5 e 6, diferente das saídas 3 e 4, procedendo da mesma forma. E mais uma para as saídas 7 e 8. Desse jeito, temos uma mixagem para o fone do baterista aqui. E como ele não quer ouvir a voz, pressionamos Alt no PC e Option no Mac e apagamos a marcação da saída da voz. Dessa forma, ele ouvirá todos os instrumentos, menos a voz. Mas eu vou deixar as coisas bem simples. Irei apagar tudo isso, irei apenas enviar a saída master também para as saídas 3 e 4, além das saídas 1 e 2. Estando assim configurado, o que se ouve nos monitores do estúdio é o que será ouvido nos fones dos músicos, com uma única exceção. Irei enviar o clique do metrônomo apenas para os fones de ouvido. Vejamos como fazer isso. Clico no ícone de metrônomo na barra de ferramentas. Clico aqui neste botão que está ao lado da opção de ligar e desligar o metrônomo. É aberta uma lista com todas as saídas que podemos usar para o metrônomo. O padrão é enviar o sinal do metrônomo para todas as saídas, mas eu posso querer enviar apenas para as saídas 1 e 2, que são os monitores, ou apenas para as saídas 3 e 4, que são os fones, e para os monitores e fones, ou apenas para os fones. Agora clico em Play
Não ouvimos metrônomo nos monitores. O clique do metrônomo está saindo somente nos fones de ouvido. Vou colocar o metrônomo para sair nos fones e nos monitores. Deixo as saídas 3 e 4 com os fones e as saídas 1 e 2 dos monitores marcadas. E agora, quando pressiono o play, ouvimos o metrônomo tanto nos monitores como nos fones. E quando gravamos também, ouvimos o metrônomo tanto nos monitores como nos fones. E isso porque essas duas opções aqui no diálogo de configuração de metrônomo estão marcadas. Vou desmarcar a opção de ouvir o metrônomo na reprodução. Quando pressiono play, não ouvimos metrônomo. Quando pressiono record, ouvimos o metrônomo. É isso aí. No próximo vídeo, iremos gravar de fato a nossa banda. Até lá!